Olá, estamos aqui para mais uma Escola em Casa. Eu sou a professora Rosélia, de Língua Portuguesa, e o nosso tema da aula de hoje, que é a nossa segunda aula de recomposição. Lembra, tivemos a primeira e essa é a nossa segunda aula de recomposição, que vai ser o som das palavras. Então vamos ver, eu deixei um desafio na aula passada para vocês. Vamos ver se vocês conseguiram resolver o desafio. Eu fiz algumas palavras de pessoas que eu conheço, né? Que tem um nome com a letra G, que esse foi o desafio que eu deixei para você. Escreva nome de pessoas que você conhece que se inicia com a letra G. Então eu coloquei aqui, olha, Gabriel, Guilherme, Genivaldo e Jéssica. Jéssica, veja que o nome Jéssica, você já viu Jéssica escrito com J também, não é, gente? O G e o J, eles têm um som muito parecido. A nossa língua portuguesa, nem sempre a gente escreve como a gente pronuncia. Não é? Às vezes a gente reclama, porque a língua inglesa é muito difícil, a gente não escreve como a gente pronuncia. Mas a nossa língua também, nem sempre a gente escreve como a gente pronuncia. Nós temos 26 letras no alfabeto e muitas letras, elas têm vários sons. Apenas o D, o T, o P, o B... Eu estou me lembrando agora, existem outras também, umas 5 ou 6. Os sons são os mesmos, mas algumas estão sempre, até as vogais têm sons diferentes. Então, esse é o assunto que nós vamos estudar hoje, é justamente o som dessas letras. E como é que chama esse som dessas letras? Nós chamamos de fonema. O som das letras é o fonema. Então, o que é o fonema? É a representação sonora da letra, é o fonema. E o que é a letra? É a representação gráfica, né? Ela é escrita do fonema. Então, veja a mesma palavra casa. Se nós fôssemos escrever a palavra casa da forma que a gente pronuncia, a gente escreveria casa com K e com Z, porque o som que a gente pronuncia é esse, mas a letra é C-A-S-A, consoante a vogal A, o S consoante a outra vogal A. Já a palavra vida, que a letra V também é um fonema que não tem outro, é uma letra que não tem outros sons. Ela tem um fonema único, que é o V, e o D também é vida. Do jeito que nós pronunciamos, nós escrevemos vida. Então eu peguei aqui um textozinho para vocês chamado A Roda. Todo o assunto que a gente vai trabalhar, é importante que a gente contextualize com um texto que a gente vai trabalhar, não é isso? E ao mesmo tempo a gente faz a interpretação do texto, conhece a estrutura do texto, como é que aquele texto é formado. Cada texto tem uma estrutura específica, né? Então vamos ver a roda. Já pensaste como seria a vida do homem sem conhecer a roda? Veja que o texto ele começa com uma reflexão, uma pergunta. Nós usamos aí a interrogação. Então veja, reparem como ele se cansou transportando nas mãos, nos braços, nas costas, aquilo de que ele precisava. Imagine antigamente que não existia roda, tudo que tinha que ser na corcunda no braço, a dificuldade, o peso que os homens carregavam. Então, veja aqui, olha, a forma que eles carregavam os objetos, as coisas, os sacos. Então, olha, voltando aqui. Repare como ele se cansou. Veja aí a posição desse senhor com esse saco nas costas, envergado, e além de prejudicar a coluna, não é isso? Então, mais tarde, o homem descobriu os fardos em cima de 2 pedaços de um tronco. O que foi que ele fez? Pegava aqueles fardos, pedaços, e botava em cima de um tronco e saía arrastando, né? Para facilitar a vida deles.
Com o tempo, o homem inventou a roda. Depois da roda, ele meteu um eixo na roda e conseguiu fazer, olha, o carro de mão, a cadeira de roda, rodando ali, né? E facilitou, ele foi ajustando mais e mais, ajustando o raio e descobriu ainda que com um aro de borracha, a roda deslizava mais suavemente. E assim, de descoberta em descoberta, o homem fabricou os pneus que hoje rolam em todos os caminhos do mundo. Então a roda é uma coisa importante na vida da gente, não é isso? Então vamos ver. Voltando ao texto, antes de fazer a interpretação, percebam que esse texto ele é escrito diferente de um poema, não é isso? Que o poema tem uma estrutura totalmente diferente. Ele tem um conteúdo diferente da lenda, das trava-línguas que nós vimos, dos ditados populares, não é isso? E ele tem também um objetivo, esse texto, que nós vamos refletir daqui a pouco. Mas como o nosso assunto principal é os fonemas, eu aproveitei algumas palavras do texto para a gente ver como é que são os fonemas. Veja a palavra roda. Ela tem quantas letras e quantas dessas letras nós conseguimos pronunciar? Veja a palavra homem, quantas letras tem e quantas nós pronunciamos quando falamos. Tempo, também quantas letras e quantas são pronunciadas. Hoje, quantas letras e quantas são pronunciadas dessas letras. Vamos ver. A palavra roda, ela tem 4 letras e 4 fonemas. Nós pronunciamos todas as letras e tem os fonemas também. Já a palavra homem, nós temos 5 letras, mas só temos 4 fonemas, porque o H, ele não tem som. Então, o som dele é a vogal O. A palavra tempo também tem 5 letras, mas notem que esse N, ele sai com um som nasal, como se tivesse um acentozinho em cima do E. Então, ele tem 5 letras e 4 fonemas. A palavra hoje, também começada com H, ela tem 4 letras, mas nós pronunciamos apenas 3. Então, nós temos 4 letras e 3 fonemas. Não é isso? Na nossa língua portuguesa, as palavras, às vezes, têm vários sentidos. Aí você pega a palavra roda. Tem a roda do carro, tem a roda da cadeira de roda, tem a roda gigante, que já é outra coisa, e tem a roda, aquela brincadeira que as pessoas se reúnem, fazem círculo e cantam as cantigas de roda, não é isso? Então aqui nós temos 2 imagens. A imagem das crianças brincando de roda e a imagem de uma roda gigante, que é um brinquedo que nós encontramos nas festas. Vamos ver. Qual é o nome dessa aqui? Essa aqui é uma brincadeira de roda. Nas escolas, as crianças gostam muito de brincar, cantando aquelas cantigas populares que nós já vimos em outras aulas. Lembra? Tem Pai Francisco, Terezinha, Ciranda Cirandinha. E aqui a roda gigante, que é uma roda com as cadeirinhas e que fica girando e as pessoas sobem e descem nessa roda, não é? Também roda, mas todas se referem a objetos diferentes. Então, eu coloquei aqui as imagens para que vocês vissem e coloquei roda, roda gigante e brincar de roda. Então, vamos completar essas frases com as palavras abaixo. As crianças nas escolas, elas gostam de roda gigante, de brincar de roda ou de roda, da roda normal. Letra B. A roda do ônibus é uma roda gigante, é uma brincadeira de roda, é brincar de roda ou é uma roda normal?
O parque chegou na cidade com uma imensa roda, ou uma brincadeira de roda, uma roda gigante. Então, vamos ver aqui, completando aqui essa atividade. Olha, as crianças na escola, elas gostam de brincar de roda. A brincadeira de roda, em que elas fazem o ciclo e cantam as cantigas de roda, não é isso? E a roda do ônibus roda pela cidade. Lembra da cantiga roda do ônibus? Roda, 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 não é? E a letra B, o parque chegou na cidade com uma imensa roda gigante. Imagina a festa que as crianças dessa cidade devem fazer com essa roda gigante que chegou na cidade, né? Além disso, nós temos no texto algumas palavras que nós vamos tirar. Tem mãos, homem, braço e tronco. Nosso texto, vamos dar uma olhadinha no texto, onde é que nós encontramos essas palavras. Voltando ao texto, olha, mais tarde descobriu-se que os fardos em cima de 2 pedaços de um tronco, olha a palavra tronco ali, tronco deslizavam. Como se escreve tronco? Nós temos 2 consoantes juntas, depois aqui vem uma vogal, depois outra consoante e outra consoante. É importante a gente sempre lembrar que as palavras não fazem sílabas sem vogais, não é isso? E nós encontramos também a palavra homem, que nós já vimos também ali naquela tarefa de som das palavras, não é isso? Mãos. Vamos ver onde é que nós encontramos a palavra mão. Olha aqui, mãos transportando nas costas, mãos e nos braços e as costas. Então, nós temos mãos, braço e costa. E como é que se escreve mãos? Veja, a palavra mão, nós temos uma consoante. É isso, uma consoante e 2 vogais e outra consoante, mãos. A palavra braço, nós temos 2 consoantes, uma vogal, uma consoante e outra vogal. E depois nós vamos ver, se não der tempo nessa aula hoje, a separação dessas palavras. Tronco também e homem, que nós já vimos que é uma palavra que começa com H e que o som dessa palavra, da letra H, ela não tem representação nenhuma na palavra, esse som de H. Então agora falando um pouco dos textos. Olha, nós vimos um texto que ele nos traz uma informação. Então, ele é um texto informativo. Ele fala de quando surgiu um instrumento muito importante para a nossa vida hoje. Mas que instrumento é esse que é tão importante para a nossa vida hoje? Que tipo de texto você leu e quem foi que escreveu esse texto? Foi alguém que quis passar alguma informação para a gente, não é isso? Então, vamos ver a resposta desse texto. Olha, o texto, ele fala da invenção da roda, não é isso? E a palavra roda, além de representar objeto, elas podem ser uma ação da gente, né? Rodar. É uma ação que as pessoas fazem, a roda. Ela roda muito. Entendeu? Então a gente está falando de uma ação de alguém que é diferente do nome que a gente dá aos objetos, que no futuro nós vamos saber que palavras são essas. E que tipo de texto foi que nós vimos? Nós vimos um texto informativo, informando a gente sobre
a roda, que foi uma invenção muito importante para nós até o dia de hoje, né? Para facilitar a nossa vida. Veja como a roda facilita a nossa vida, né? Até a dona de casa, que para ir para a feira, pega um carrinho e leva um carrinho de compra para ajudar, para ela não trazer tantas compras nas costas, não é isso? E agora vamos tentar organizar as palavras. Olha, é muito importante você saber fazer a organização das palavras num texto. Elas não podem ser escritas tudo emendadas umas com a outra, do mesmo jeito. As letras, elas têm que ter uma sequência para que tenha sentido naquilo que a gente escreve. Então, quando você pega uma frase tudo emendada assim, fica difícil para você compreender, principalmente quem está iniciando, né? Então, homem transportava as pessoas nas costas, assim, eu sei porque nós vimos o texto, mas vamos tentar separar as palavras dessa frase. Embaixo tem outra frase também. Vamos ver como é que nós separamos essas palavras para que fique com sentido. Veja, nós temos o homem, veja que a letra O também, às vezes ela tem som de U, não é isso? Essa questão dos fonemas, dos sons, eles variam até no nosso país, de região para região. Tem muitas vezes que nós vemos, tem lugar que chama escola, outros chamam escola, não é isso? Chamam as variantes que existem na nossa língua. É a questão da fonética, mas não está errado, mas depende de região para região, não é isso? Então aqui, o homem, nós escrevemos o O, mas é o homem. Separando aí, tem a palavra transportava o peso nas costas. Veja que emendado assim não dá para a gente ver sentido nenhum numa frase com todas as palavras emendadas, não é isso? A outra, nós separamos aqui, vai dar a frase: ele inventou a roda. Esse ele aí está se referindo ao homem que está escrito lá em cima, não é isso? Retire do texto o nome dessas imagens. Vamos ver que imagens são essas que tem no texto. São palavras que tem lá no texto. Vamos ver que palavras são essas. São eixo, e depois o homem inventou o eixo para usar junto com a roda e facilitou ainda mais a vida dele. A palavra roda, vejam que a palavra eixo, quando a gente pronuncia, o som do X é meio diferente, não é isso? E pneus, veja a palavra pneus, ela tem quantas letras? 1, 2, 3, 4, 5 letras. Vocês sabem que aí só tem uma sílaba, mesmo tendo 5 letras, a palavra pneus só tem uma sílaba. Encontre no texto palavras com 2 sílabas. Olha, é uma palavra simples com 2 sílabas. No texto nós temos a palavra roda, R-O, a primeira sílaba, D-A, a segunda sílaba. Eixo, também 2 sílabas. E a palavra vida, que é bem simples, né? A palavra vida também com V-I-D-A, são letras que no mundo. Então, gente, essa é a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha dado para vocês diferenciar o texto informativo, que é aquele que traz uma informação, de um poema, que é aqueles que vêm rimas, que é escrito em versos, que tem as estrofes. Então, noutras aulas, nós vimos os ditados populares, e trabalhamos também muito texto da nossa cultura popular, que é importante que vocês conheçam, né? Então, eu espero que tenham gostado e até a próxima aula.